Saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quero falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Em nome de Jesus, aonde vocês estiverem, que a palavra venha falar e venha calar o seu coração. Minha oração neste momento para você, onde você estiver, é que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente em seu coração. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, essa mensagem ela nos orienta à necessidade da vigilância. Temos que vigiar sempre, a todo momento. Meus amados, coloque, eu vou dizer no coração, temos que ser vigilantes. Jesus disse que o reino dos céus será igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui Jesus, na sua palavra, ele está fazendo uma comparação da época, ou seja, do cotidiano, comparando como será o reino dos céus. Jesus ele compara o reino dos céus como 10 virgens. É isso que eu queria falar com vocês, e queria deixar muito bem claro que, sendo 5 prudentes, 5 nécias, chamada de loucas, sendo que as 5 prudentes elas levaram azeite nas suas vasilhas, e as outras 5 elas não estavam preparadas, tanto que elas são chamadas de loucas, são chamadas de nécias. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, esperando o noivo para o casamento, é isso que a parábola está falando. As 10 virgens ela faz uma alusão aos cristãos, a igreja que somos nós. O noivo ele representa a Cristo, e a lâmpada, alguns estudiosos dizem que representa o Espírito Santo. Meus amados, coloque, eu vou dizer no coração, para encontrar-se com o noivo precisamos de quê? Precisamos de preparo. Meus amados, precisamos da unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Você precisa da unção do Espírito Santo na sua vida, onde você estiver. A Bíblia é muito bem clara, ela diz assim, Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrarem vigilantes. É por isso que temos que vigiar, ser pacientes e ser o quê? Ser prudentes, Percebendo, depois vocês meditam lá com mais calma, percebemos que todas as 10 virgens elas foram chamadas, apesar de algumas delas foram chamadas de louca, e outras de prudentes. Meus amados, infelizmente, as 10 nécias, as 10 loucas, são aquelas pessoas, infelizmente, que estão dentro da igreja. A palavra de Deus diz que apagou-se o Espírito, não tem mais aquela comunhão com o Senhor. Muitos estão vazios, sem a presença de Deus, sem vigilância, sem preparo, pois não levaram, as nécias, elas não levaram azeite a mais, e apagou-se o quê? Apagou-se na caminhada, Assim são os filhos de Deus nos dias de hoje. Na caminhada de fé, muitos abdicam, saem da igreja, muitos abdicam da sua fé. Meus amados, lembre-se que todas foram chamadas à prudência. É isso que eu quero que você coloque no coração. Todos nós fomos chamados à prudência. Quem tem um coração, você pode ter certeza, quem tem um coração puro e vive para Deus e vive para agradar a Deus. Se você tem um coração puro, você vive para agradar a Deus, obedecendo os seus mandamentos. É isso que o Senhor quer de todos nós. Meus amados, para Deus, coloque, eu vou dizer no coração, para Deus todos nós possuímos a possibilidade de salvação. Todos nós possuímos a possibilidade de ter um encontro com Cristo. É isso que a Bíblia nos fala a todo momento. A Bíblia diz que houve uma demora inesperada do noivo naquela época. Nos dias de hoje não é diferente, não é verdade? Olha o que a palavra de Deus diz: porque não sabemos o dia e nem a hora que Cristo vai voltar, não é verdade? Tem alguma diferença? Não tem, As nécias e as prudentes estavam esperando um noivo para o casamento. Hoje em dia, nós que estamos em Cristo, estamos esperando Jesus, Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Se Jesus soubesse, ele tinha nos contado, porque ele é o nosso amigo. O texto, voltando para o texto diz que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É a própria Bíblia que está falando sobre isso, que elas adormeceram. Por isso que temos, tanto lá nos dias das nécias e das prudentes, temos que ser o quê? Prudentes, temos que ser vigilantes. Dormir, na realidade, faz parte, Faz parte do nosso cotidiano. Estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos à desesperança.
Esse resultado, meus amados, aconteceu com elas lá atrás, assim pode ser também conosco. Bate o cansaço esse, né? Você se cansa da injustiça, você se cansa da violência, você se cansa de apanhar da vida, você se cansa da corrupção, você se cansa às vezes de não dar nada certo para você, não é verdade? Assim foi com as 10 virgens. A Bíblia diz que elas adormeceu, bateu o cansaço e adormeceram. E a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito, né? Aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Faz uma alusão aqui do atalaia, né? Um vigilante. Que ouviu-se um grito, ou seja, aí vem o esposo, saia ao encontro, ou seja, todas as virgens levantaram que estavam adormecidas, preparadas as suas lâmpadas, sendo que as nécias disseram às prudentes: dai azeite, as nossas apagaram. E as prudentes disse: não, para que não fiquemos sem, ide e comprai. Do versículo 6 ao 9, depois vocês meditam lá, interessante essa passagem. E a Bíblia diz que saindo elas, o noivo chegou e as prudentes entraram, né, para as bordas, e assim se fechou a porta. E a palavra do Senhor diz assim: mais tarde chegaram as nécias gritando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, né, de lá de dentro: não vos conheço. Aí vem o nosso texto áureo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. O que aprendemos aqui é simples, meus amados. Nos dias de hoje, 5 loucas e 5 prudentes. Ou seja, as 5 loucas, ela não tinha unção do Espírito Santo. Já as 5 prudentes, ela tinha unção do Espírito Santo. As 5 prudentes são aquelas que estão preparadas. Assim somos nós no dia de hoje. Temos que ser preparados para o encontro com o nosso noivo, né? O encontro com Cristo. Para o dia quando o noivo chegar, a gente está aqui atento, né? E para que assim a gente seja arrebatado. Temos que ser o quê? Temos que ser prudentes. Estou falando aqui em prudência direta. Temos que ser prudentes, temos que ser vigilantes, temos que ser pacientes, que não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus há de voltar, porque é um prêmio, meus amados, para a prudência. A palavra de Deus diz que há um prêmio esse, o gozo, o galardão com o nosso noivo. Vamos estar na companhia de Jesus, assim como as 10 virgens. O nosso propósito, você pode ter certeza, coloque isso no seu coração, é o encontro com Jesus, é o encontro com o noivo, é o encontro com o esposo, é o encontro com Jesus. Porque, meus amados, quando o noivo chegar e a porta se fechará, haverá o que? Separação entre o injusto e o justo, o prudente e o imprudente, o certo e o errado. O noivo, meus amados, ele não é responsável de jeito maneira alguma pelas nossas atitudes, nem pelas atitudes das nécias e nem pela atitude das prudentes. Pois uma coisa muito importante que temos que ver aqui nessa parábola, porque a porta ela estava aberta para todos. Assim é nos nossos dias. A porta da graça ainda está aberta, a porta da graça ainda está aberta para todos nós. Só é aonde você estiver, você aceitar o Senhor como único suficiente Salvador. O noivo, ele não é responsável nem por uma e nem por outra, porque a porta estava aberta. Meus amados, quando a porta se fechar, é a própria Bíblia que está falando isso. Não vai dar mais tempo. Jesus, ele virá e ele quer nos encontrar o quê? Vigilantes, acordados, atentos, perseverantes, para que naquele grande dia ele possa levar a sua igreja, possa levar aquele que aceitou ele como seu único suficiente Salvador. Enquanto Jesus ele estiver ao lado do Pai, ele lá ao lado direito do Pai, enquanto ele estiver lá intercedendo por mim e por você, ainda há tempo. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há tempo. Deus continue te abençoando. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, para que assim o nosso Deus, para que assim o nosso Jesus, ele seja glorificado para a honra e glória deles. A palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.